Oi, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Franciele Gouveia. A gente vai começar um bate-papo aqui com o Dr. Douglas. Ele veio conversar com a gente sobre o ramo imobiliário, eu diria, né? É verdade. Então eu vou pedir para o doutor se apresentar. Como o currículo dele é meio extenso, então eu vou passar a vez para ele, mas o doutor é o nosso convidado de honra hoje. Sejam bem-vindos ao Conexão Imobiliária. Obrigado pelo convite, né? É uma alegria poder participar aqui desse projeto com você. A gente já se conhece há 2 anos, né? Praticamente 3 anos, e eu também te sigo, te admiro muito nas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Hilário, não tenho um currículo grande não, mas sou só advogado, tá? Sou advogado na área empresarial e imobiliária. E eu atuo já há algum tempinho, né? Eu comecei como office boy lá em 99. Então eu brinco que lá em 99 eu já atendia imobiliárias e construtoras. Porque como eu era office boy, eu ia no fórum buscar certidões para fazer as incorporações, para fazer a compra e venda. Então nunca deixei de atuar, né, na advocacia. E há 5 anos consegui realizar o sonho da faculdade de montar um escritório, né, com os meus melhores amigos, assim. Então, eu tenho um escritório lá com os outros 2 advogados. E aí o pessoal que é da área imobiliária, os corretores, né, alguns deles já me conhecem, né, porque a gente faz sempre lá no escritório os nossos cursos. Sim. Legal, doutor. E hoje o doutor vai trazer para a gente alguns temas relacionados à nossa... como que eu posso dizer, as nossas responsabilidades, né, doutor? Civis, jurídicas. Me corrija. E, gente, se eu falar alguma coisa errada, me desculpem, é ao vivo, vai ficar gravado, né? Mas, enfim, a gente acaba não tendo um script aqui, então a conversa vai acontecendo aqui. Então, se eu falar alguma coisa errada, me desculpe. Não, imagina. Olha, sabe o que acontece? Eu vejo que não só como corretor, mas todas as profissões, a gente muitas vezes acaba caindo de paraquedas, né? E eu vejo que alguns corretores, eles primeiro fazem a primeira venda, depois viram corretores. Então, a pessoa está lá numa situação que algum amigo quer vender o imóvel, aí ele vai lá e cai de paraquedas, depois vai fazer o curso de transações imobiliárias e ele começa a aprender de acordo com os problemas. Eu aconselho, a gente advoga muito na área empresarial também, eu sempre brinco assim que quando a jornada do empreendedor, né, quando a pessoa vai montar um negócio, a primeira pessoa que ele deveria falar, ao invés de falar para a esposa ou, né, ou para o companheiro, falar para o advogado, quero montar uma empresa, como que a gente começa? Né? Os corretores também deveriam fazer isso, mas ao contrário, né, a gente vai atuando. E o que eu tenho percebido na última década, tá? O judiciário, ele também tem se distanciado do dia a dia, sabe? Do dia a dia das pessoas, do dia a dia da profissão. Então, eles acabam comparando numa demanda judicial que está lá um corretor, na média, não sei se o pessoal de casa sabe, o corretor vende um imóvel a cada 4 meses, né? A faixa salarial é de 3 mil por mês. Então, quando o juiz se depara com uma imobiliária, nós temos imobiliárias gigantescas, o juiz acaba tratando da mesma forma a imobiliária gigantesca com o corretor lá que fez o negócio na raça, como nós chamamos. De 4 em 4 meses. De 4 em 4 meses. Pensar na estatística, né? Sim, doutor. E aqui que é bacana, quando você pega lá a lei que institui a profissão, ele não trata a empresa no primeiro plano. Então, assim, o artigo 3º fala que o corretor de imóveis, ele vai fazer compra, venda, permuta e avaliação imobiliária. E no parágrafo único fala que essas atribuições também poderão ser exercidas por pessoa jurídica. Então, ele tem um destaque, né? Isso é lá de 78, né? O nosso Código Civil de 2002, ele trouxe para a lei a figura do corretor também. Então tem lá no artigo 722, falando que o corretor, ele é uma pessoa não ligada a outra por prestação de serviço, mandato, que vai conseguir um ou mais negócios, né? Como que o judiciário ele vê isso, né? Ele acha assim, poxa, mas há uma transação lá de R$1 milhão, aí a pessoa foi lá, só mostrou o imóvel e ganhou 60 mil, né? Então ela tem que se responsabilizar por tudo, né? Eu concordo, doutor.
Você concorda? Concordo. Aí eu vou te falar uma coisa. O corretor tem que se responsabilizar. Sabe o que está acontecendo em Santa Catarina? Corretores de imóveis foram condenados no ano passado. Eles venderam um imóvel. Sabe o que é imóvel na planta? Você vai lá, você compra um sonho, né? Você compra lá um documento só. Você tem só terra. Houve essa compra em 2015 e no folder estava escrito que haveria churrasqueira na sacada e medidores de água individualizado. Quando foi entregue o empreendimento, não tinha churrasqueira na sacada. Sabe o que o juiz fez? Condenou aquele corretor que ganhou 30 mil de comissão a devolver os 700 mil do imóvel. Aí você acha que está certo? Não está certo daí. Então aí não está certo, né? Por que o judiciário fez isso? A gente tem algumas normas na lei que são normas cogentes. O que significa isso? Código de Defesa do Consumidor, Lei do Inquilinato e Lei Trabalhista. Então, sempre que o judiciário se deparar com uma questão dessa, ele vai olhar, puxando a sardinha, para a gente falar para o leigo, puxando a sardinha para a parte mais fraca, que é o consumidor, o trabalhador e o inquilino. Aí veja só, o corretor de imóveis, ele não tem, lógico que existem grandes imobiliários, mas ele não tem o mesmo peso de uma incorporadora, de uma construtora. E o que a gente tem militado, né, na nossa advocacia? Que o judiciário entenda que são pessoas totalmente distintas, né? O Código Civil, ele fala claramente, lá no 722, que o corretor de imóveis é uma pessoa, e daí no código, quando ele trata de pessoa, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que não vai estar ligada a outra, ou seja, não é a mesma relação. Sim. De mandato, que o mandato é o que o advogado tem, e os vereadores, né, prefeitos, presidentes, prestação de serviço. Né? Então não é mandato, não é prestação de serviço. Quando você vai lá para o Código de Defesa do Consumidor, é meio técnico assim, mas até ela ser simples. Quando você vai lá para o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º ele fala o seguinte, que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que faz construção, importação, exportação, blá, 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 e prestação de serviço. Então, o Código Civil fala que não é prestação de serviço e o Código de Defesa do Consumidor fala que só existe relação de consumo se for prestação de serviço. E aí o judiciário faz o quê? Senta em cima, faz uma lambança e dá toda essa situação de indenização como solidários. Então ele coloca todos no mesmo balaio. Equipara a construtora, né? Então estaria na mesma seara, respondendo de igual forma. Um corretor lá que vende um imóvel a cada 4 meses, uma imobiliária grande e um construtor. Né? Isso é um crime capital e um esdrúxulo jurídico, né? Eu sempre gosto de falar esse termo, mas né? A gente tem decisões até 2021 muito serenas do STJ, falando assim, não, aqui a atividade do corretor é aproximar as partes, é esclarecer sobre o empreendimento e tal, mas ele não está no negócio. Né? Eu gosto de falar lá nas minhas palestras para os corretores, quantos imóveis você vendeu esse mês? O pessoal sempre levanta a mão, fala assim, você tinha alguma casa própria? Porque o corretor não vende imóvel, quem vende imóvel é o vendedor. Né? Ele só faz a mediação. Então, às vezes, falta para o corretor um pouco também de entender quem é ele na ordem do dia. Né? Eu gosto muito do Hope, né? Ele trabalhou em grandes incorporadoras e tal, e ele foi lá no meu escritório e ele falou assim, e ele que levantou essa, ele falou assim, não, o corretor não vende nada, né? O corretor ele faz a mediação. E eu falei, eu emendo isso. É muito nobre. Por quê? Lá na faculdade, a gente tinha um curso que era nos sábados, lá, facultativo, que era sobre guerras. Então eu tinha que eu podia ceder um pedaço do território e o outro eu queria sempre um pedaço maior. Aquela história nunca casava. Era impossível dar certo. É isso que faz o corretor. Por quê? Eu vou vender o meu imóvel, quanto que eu quero? Eu quero R$1 bilhão no meu imóvel. E a pessoa está comprando, ela quer comprar por R$1. Então o corretor, a função do corretor é essa, não é nenhuma outra. E isso é muita coisa. Por quê? Numa negociação de R$1 milhão, o corretor arrasta 100 mil para cá ou 100 mil para lá. Então os 60 dele, que é muito dinheiro, né, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, é um desconto que ele conseguiu no negócio. Sim, né? Exatamente. E aí por que eu tenho usado muito esse tema da responsabilidade civil nos meus encontros? Porque eu vejo muito corretor no dia a dia se afundando de provas contrárias. Porque é o seguinte,
Eu, no meu escritório de advocacia, eu tenho um mandato do cliente. Então, a Franciele vai lá e vai pedir para eu processar alguém, eu vou agir de acordo com aquilo que ela me pediu. O corretor de imóveis, ele age de acordo com aquilo que a pessoa pediu para ele comprar. Então, olha, eu quero um imóvel assim, com piscina, assado, quero pagar até tanto, tenho que pagar até tanto de parcela. E ele vai lá e vai buscar aquele imóvel para ele. Só que corretor tem trena? Corretor não tem trena. Então, acontece muito no nosso escritório, a gente vai para incorporadora, construtora também, o pessoal chega e fala assim, mas ali só está com uma fissura, uma rachadura. Aí eu falo assim, isso não é problema meu, isso é problema do engenheiro, né? Qual que é a diferença de fissura, rachadura, pessoal de casa? Não sei, pergunto para o engenheiro. Já tive mais de 100 processos com perícias, mas até hoje não sei a diferença e não preciso saber. E o corretor também não precisa. Sim. O corretor tem que fazer o quê? Qual que é a função dele? É aproximar as partes e fazer o negócio. Ele vai ter que orientar, logicamente, sobre as certidões que são necessárias, ler uma matrícula, né? Pelo menos uma matrícula. Corretores, pelo menos ler uma matrícula, né? Acho que essa questão da mediação, né, doutor, ela não é só ligar uma parte à outra. A gente tem que ter consciência de que toda a documentação, ela também tem que ser analisada. Pelo corretor. Eu acho que esse que é o grande ponto, é o ponto-chave. Faz parte da ligação, né? Então, não é você ir lá e mostrar o imóvel. Se eu só mostrar o imóvel, ele é R$100 a visita. Né? Você foi lá, fez 20 visitas no dia, deu 2.000 por dia, tá ótimo. Né? Então, a profissão, eu acho assim, eu sou apaixonado pelos corretores porque a gente tá no mesmo negócio. Então, eu começo o mês devendo uma fortuna, o corretor também. Então, ele tem que ir lá depender do suor dele. Né? Eu brinco lá com as meninas do gastar o Lobutan vermelho, gastar o Lobutan, e é muito difícil fazer negócio. Então, o corretor não tem que se preocupar nem com o estado de conservação do imóvel e nem com a parte de contrato. Tá? Eu falo de contrato por quê? Porque a documental, ele deve se preocupar. Há anos atrás, existiam processos que aconteciam da seguinte forma. A pessoa ia lá e questionava um contrato. Né? Eu vou questionar esse contrato aqui em juízo. Chegava para a audiência, eu participei de várias audiências assim, o juiz falava para a pessoa assim, você assinou esse contrato? Assinei. Você é alfabetizado? Sou. Perdeu o processo, está escrito aqui que A é A e B é B. Acabou. Hoje, o judiciário faz assim, você assinou o contrato? Assinei. Você entendeu o que estava escrito? Nem o juiz às vezes entende o que está escrito, né? Contratos mal elaborados, principalmente. E aí, o que ele vai fazer? Aí ele vai pegar lá aquele gancho do Código de Defesa do Consumidor e ele vai anular uma cláusula. Entende? Então, a gente tem que, né, quem está na comunidade lá, né, do direito imobiliário, né, os corretores e tal, e se proteger. Né? E tem questões que a gente ensina na prática lá no escritório. Por exemplo, quando eu faço lá palestra sobre provas digitais, se você pegar um WhatsApp hoje, ou a gente gosta, né, de pegar o celular e fazer videozinho, pegar o videozinho assim e falar assim, você que quer comprar um imóvel, vem aqui, eu faço a melhor prestação de serviço de Curitiba. Você ferrou. Por quê? Você está se confessando que você faz uma prestação de serviço, entendeu? Então o juiz, ele vai pegar aquele vídeo lá, aquele escrito, se você que é corretor de imóveis, está em casa agora, pega o teu celular, veja a última proposta ou promessa de compra que você fez e liga lá se está escrito prestação de serviço. Né? Dá uma olhada. Se tiver, fuja. Né? Mande um aditivo assim, foi feito um negócio errado aqui, altera, porque senão você vai ser solidário na obrigação. Mas daí, para o corretor, se ele não colocar prestação de serviço, o que ele coloca? Então, eu coloco assim, intermediação imobiliária. O que é bacana, né? A gente tem que ir... embora seja advogado, eu odeio falar juridiquês, mas tem coisas que eu não tenho muito de fugir. Existem contratos típicos e contratos atípicos. Contrato típico, contrato de corretagem. O artigo 7.2 fala em contrato de corretagem. Então, não existe contrato de intermediação imobiliária, contrato de administração de imóveis, não existe isso. Isso é tudo invenção dos corretores malucos. Se você tem uma imobiliária hoje, o seu documento chama contrato de corretagem. Contrato de corretagem para angariação do imóvel, se você vai alugar ou se você vai vender. Contrato de corretagem para você vender o imóvel lá. São esses contratos só. Por quê? Porque a lei só fala de um. E por meio desse contrato, você não se vincula a aquele imóvel como uma responsabilidade solidária. Veja só,
Outro dia peguei um contrato, estava escrito lá na cláusula terceira, no parágrafo terceiro do objeto, que as partes, e aí estava o corretor como parte, se responsabilizam por eventual vício oculto. O imóvel usado não tem garantia, não tem nada, você comprou, azar seu. Só qual seria a possibilidade de você fazer um distrato ou ter um abatimento? Se houver uma prova de má fé. Então, por exemplo, a casa está inteira mofada, eu vou lá dar uma mão de tinta e você tem que ver a casa naquela semana, na semana seguinte já vai estar podre de novo. Né? Então, se não houver essa má fé, não tem responsabilidade do corretor. E aí eu gosto de usar um termo, quando a gente avança assim, no que faz ou não faz o corretor, ele não pode o quê? Ele não pode ser desidioso. O que seria um corretor desidioso? Aquele corretor, por exemplo, que tem exclusividade e senta em cima do contrato. Né? Então, eu já fiz vários distratos e notificações de corretor desidioso. O que aconteceu? A pessoa foi lá, se angariou meu imóvel, exclusividade de 180 dias úteis. Vou fazer um paralelo, pessoal, o advogado não sabe contar dia útil. Coloca dia corrido lá, que vai ajudar a gente depois. Né? Dia corrido, coloca um ano, não tem problema. Tá? Você coloca em dia útil, você acaba ferrando a conta. Né? Aí, o que acontece? Você tem lá aquele contrato de 180 dias úteis. O que você vai fazer? Vou anunciar ele daqui a 30 dias só. Vou fazer videozinho lá daqui a não sei quando. Se o proprietário tiver a paciência, ou perguntar para o corretor, veja meu imóvel como é que está lá, se está bonitinho as fotos, eles fazem isso direto. Mas não tem nem foto, não tem nem anúncio da própria imobiliária, que só um pago no Imóvel Web ou em alguma outra plataforma. O que vai acontecer nessa hipótese? O corretor foi desidioso. Então, pouco importa o prazo que ele tem para fazer a venda do imóvel. Pode vender e passar por cima. Né? E uma outra questão que é muito interessante são os imobiliários que não fazem parceria. Você que não faz parceria, você vai ser chutado do mercado. Por quê? Você é obrigado a levar a proposta, sempre. A imobiliária não pode recusar a proposta. Se ela recusa a proposta, o que acontece? Ela é desidiosa. Então, você vai dar a volta nela e vende direto para o proprietário. Mas eu tenho exclusividade. Mas você não mostrou a proposta. A gente gosta de construir uma relação. Eu acho que assim, o bom advogado, eu aprendi com um advogado lá em 99, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o cliente. Então, hoje eu gosto muito de os corretores porque eu conheço corretores. Né? Tem um grupo lá com mais de 690 corretores e eu conheço assim a forma dele trabalhar, o jeito. E o juiz, quando ele vai julgar, ele tem que conhecer você. Então, por exemplo, eu vou julgar lá, eu sou o juiz, eu vou julgar a Franciele por desídia. A Franciele assinou a proposta, a autorização de vendas, o contrato de autorização de vendas. No dia 10, no dia 11 ela tirou as fotos, no dia 12 ela publicou as fotos. Toda semana ela manda um relatório de quantas visitações teve, de quantos views tiveram na internet, porque hoje não são nem visitas presenciais, às vezes são só os views, até do relatório de quanto gastou, eventualmente no imóvel. Então, se você não tem esse trabalho hoje, você vai ser engolido pela tecnologia. Né? Alguma imobiliária vai fazer isso e hoje existem ferramentas para fazer isso de forma automática. Né? Como advogado mesmo, hoje a gente tem um software que se eu tivesse um processo teu, a cada movimento você recebe o movimento tecnicamente que está escrito, concluso, res judicata, lá, né, os termos técnicos, mas também você recebe um esclarecimento feito por IA. Entende? Então, assim, o mal do século é a comunicação, porque a gente tem tantas ferramentas para conversar e a gente não utiliza. Né? A gente não sabe utilizar. Então, o corretor ele tem que fazer o quê? Para ele tem que entender que o judiciário procura... Sabe aquele negócio de festa que depois tem que procurar o pai da criança? Uhum. Na Justiça do Trabalho isso acontece. Tá? Eu advogo muito tempo na área trabalhista, né? Advogo para grandes empresas ainda hoje. Lá na Justiça do Trabalho é o seguinte, você tem lá o tomador, que é o cara que se beneficiou da mão de obra, e você tem lá quem assinou a carteira dele. Aí eu brinco lá com os trabalhos, eles ficam bravos, assim, isso aqui virou vara de família, né? A gente vai descobrir quem vai pagar os alimentos, né? Porque o cara, era registrado por uma empresa e processa outras 10, né? Na vara civil acontece da mesma forma. Então, poxa, eu tenho o incorporador, eu tenho o dono do terreno, eu tenho o construtor e eu tenho o corretor. Eu vou colocar os 4 no processo, alguém vai me pagar. Essa é a mentalidade hoje. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se posicionar, né, no mercado, fazer, nós somos corretores, minha função é essa. Né? Isso aqui eu não faço.
isso daqui eu não... Contrato, não faço. Eu vejo muitas imobiliárias, às vezes, falando assim, muitas imobiliárias sempre, não é às vezes. Não, a gente não concorda com essa cláusula. Eu pego o telefone e ligo na hora. Falo assim, viu? Quem que você acha que você é na ordem do dia? Você vai assinar como intermediário. Você não pode discutir cláusula comigo, né? Não tô arrogante, sabe? Não. É porque assim, se a parte quiser isso, o problema é dela, não é teu. O que você tem que olhar? A cláusula da comissão. O resto não te compete. Aí, sabe o que aconteceu? Em 2023, o STJ foi lá e condenou solidariamente uma imobiliária a pagar a indenização do todo, da compra inteira do imóvel. Por quê? Porque falou que a imobiliária não colocou cláusulas no contrato que deveria colocar. Se você tem um departamento jurídico, um advogado, e encaminha um e-mail para ele, doutor, esse aqui é o contrato, tal. O advogado manda o contrato para as partes, né? O contrato foi assistido pelo advogado X. O problema seria do advogado que não colocou cláusula. Porque o advogado tem que colocar cláusula. Lá no estatuto da OAB, lá na tabela de honorários da OAB, existe uma tabela de honorários sobre o contrato. Lá no Cresce não tem um valor por contrato. Entendeu? É verdade, não tem. Não tem, né? Não. Então, o corretor pode fazer contrato? Não pode. O corretor tem que fazer o quê? Tem que fazer negócio, que é muito mais difícil. E eu faço com propriedade porque eu já tive imobiliária, já tive rede de imobiliária e meu negócio é advogado. Sim. Sabe que o doutor falou uma coisa que é bem relevante, né? O corretor de imóveis, ele tem a mania, né? Eu até chamo de mania, de querer ter uma rendinha extra de todos os lados. Né? Então, assim, eu vou ter uma renda extra, doutor, porque eu vou fazer o processo de despachante para o senhor. Porque daí a minha melhor amiga, ela tem tal coisa, e daí eu facilito aqui, faço ali, enfim, né? Ela dá uma enroladinha. Aí daqui a pouco eu tenho uma imobiliária e faz locação. Não, mas eu posso ganhar fazendo a vistoria de locação, doutor. É ou não é? Aí eu também tenho ali o pessoal da pintura. Reparos. Não, mas eu também posso fazer os reparos, doutor. Por que eu não posso? Né? E uma das coisas assim que eu acabo criticando bastante é exatamente isso. Você é especialista em pintura? Ok, perfeito. Você é especialista em documentação para encaminhar para o banco? Você é despachante? Você é correspondente? Ok, faça esse processo. Você é especialista? Então faça. Se você não é, na minha opinião, tá, doutor? Não faça, né? Eu já tive negócios na imobiliária, inclusive, onde é difícil eu falar assim, né? Eu obrigo. Não, mas eu realmente sinalizo, para a segurança do meu cliente, doutor, eu preciso que o senhor contrate um despachante / correspondente imobiliário. Entende? Porque daí eu sei que o processo vai ser feito por um profissional, né? Eu vejo muito assim. Tempo é dinheiro, né? Meu irmão tem uma empresa que chama Seconds, né? Que é o segundo. O tempo, ele é muito valioso. Então, assim, quanto tempo que você levaria para escrever um contrato, né? Sim. Quanto tempo que eu levo para fazer um contrato? Eu posso fazer, sei lá, 5 contratos numa hora, se eu tiver apurado, né? Sem atropelar, eu tenho essa habilidade, porque esse é o meu negócio, né? Agora, o corretor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sentar lá, eu angariei um imóvel. Senta com o cara lá e entende. Porque sempre o cara vai querer um maior valor, mas por que você está vendendo? Estou vendendo porque meu filho está com câncer, porque eu quero ir embora desse país, né? Porcaria, Você entende o cara? Você consegue chegar lá para negociação, aí o outro está querendo comprar. Por que você comprou o imóvel? Eu quero comprar o imóvel porque eu vou casar daqui a 6 meses. Então, você tem que agilizar aquele negócio lá para ele e vai ser aquele imóvel. Então, você não precisa dar um desconto porque ele tem a pressa da mudança, né? Então, lógico, eu estou dando exemplos assim, chulos e mínimos para o corretor, só assim, isso tem que fazer. Eu não tenho que ficar atrás de jurisprudência, né? Eu, até agora, por conta da inteligência artificial, se eu até fazer um merchan, mês que vem eu vou fazer lá 2 cursos no escritório de inteligência artificial, são gratuitos para empresários, advogados e corretores. Porque o que está acontecendo hoje? Se você colocar no ChatGPT fazer um contrato de compra e venda, ele vai fazer, né? Eu peguei e fiz um teste num domingo, lá eu tenho insônia quase todos os dias, 4 horas da manhã, e eu levei 12 horas para escrever um contrato perfeito do zero. Ficou perfeito o contrato, ficou muito, muito legal, só que eu levei 12 horas.
né? Eu faço hoje as minhas palestras e os meus eventos com a inteligência artificial, só que eu levo de 8 a 12 horas. Eu tenho um cliente que é juiz federal, que ele também usa no dia inteiro, só que também é isso, é de 8 a 12 horas para você ter lá um documento elaborado. Então, não adianta você pegar e, aqui eu vou quebrar o galho, aqui eu vou... Não dá certo, né? Eu vejo assim, o juiz... todo o judiciário está saturado, né? Então, um juiz que há 20 anos atrás julgava 10 processos por mês, hoje tem que julgar 1.000. Né? Então, ele não tem tempo e ele acaba não conseguindo entender os personagens do processo. Né? Eu tive um processo esdrúxulo outro dia, eu adoro essa palavra. Mas um processo assim, absurdo outro dia, que o juiz mandou devolver as arras em dobro porque o corretor não informou que tinha interveniente quitante. Qual é o problema do interveniente quitante? Para quem não é corretor, não é da área imobiliária, se você tem um imóvel financiado e outra pessoa vai comprar esse imóvel financiado também, o banco que é o credor hoje manda o boleto para o outro quita, não faz diferença nenhuma no processo, não atrasa um segundo o procedimento. E aí o juiz pegou e falou que houve falha de informação do corretor porque não constou. Ou seja, né, doutor, mais uma prova de que o corretor de imóveis está, sim, sendo notificado, sendo questionado, não adianta. Então, se você é corretor de imóveis, não seja um corretor mediano. Né? Medíocre, né? Isso, eu não queria usar essa palavra, sabe, gente? Eu gosto muito de um termo, mas era isso mesmo. Eu gosto muito de um termo que está na Bíblia, inclusive, que é Deus vomitará os mornos. Né? Sim, para mim é isso. E não é só o corretor, né? O advogado também. Eu atendo muitos advogados hoje em parceria e às vezes eu vejo assim, o cara fala, se ele tivesse aberto o código e lido, tava lá escrito. Né? E aí até serve um alerta para o pessoal, nunca mais digite nada no Google, porque o Google hoje ele tem inteligência artificial. Então ele sempre vai te dar uma resposta positiva. Se você falar assim, posso matar a minha esposa, ele vai aparecer um trecho de algum livro, alguma coisa, ele vai encaixar essa informação. Eu até falei num vídeo de muita visualização, foi bem engraçado, uma advogada pegou e mandou uma notificação para minha cliente que eles queriam que desocupasse o imóvel. O contrato já tinha só 3 meses. E era um contrato de 12 meses. No contrato de 12 meses, você não pode tirar a pessoa nem para uso próprio. Você só pode tirar no de 30, né? E aí ela pegou e falou o seguinte, nos termos do artigo 46, inciso 3º, eu quero que a pessoa saia do imóvel. Daí eu falei assim, mas eu estou sendo muito burro mesmo, né? Porque eu não lembro desse inciso aqui. Eu fui olhar, eu sou advogado, né? Que sabe, tá fazendo, olha só no Planalto, porque no Planalto, se mudar a lei hoje vai estar no Planalto, planalto.gov.br, já a lei certinha, né, a vigente. Aí eu cliquei no Planalto lá e olhei e falei, cara, mano, não tem isso daqui, porque é o 47, inciso 3º. O que ela fez? Ela jogou no Google, e aí o Google casou 46 com 47 e aí apareceu 46, inciso 3º. Porque quando você abre, clica no link, lá tá lá o 46 normal e o 47 ele tem o 3º. Ela juntou os dois e fez uma salada. Quer dizer, passou a vergonha, né? Passou a vergonha perante o cliente dela, porque deu uma informação totalmente equivocada, né? Sim. E daí gerou um videozinho pra mim, que a gente também não perdoa, né? Só não citei o nome lá, marquei o arroba dela. Não, brincadeira, não marquei. Sacanagem. Então a gente percebe isso. Eu acho que qualquer profissão, né? E eu busco isso na advocacia todo dia, a gente tem que estudar muito, né? A gente, hoje com o mercado... eu brinco assim que o corretor acha que tem concorrente, mas não tem, né? Que é só 1 milhão de corretores. Advogados são 2 milhões. Sim. Então, você pode montar uma imobiliária e ter 2 advogados. Vai ter 2, não vai se misturar. Mas você tem que fazer o quê? Eu digo que é buscar a excelência, né? O americano ele tem um termo lá que é o greed, né? É aquela garra, aquela gana de vencer, de fazer acontecer. E eu acho que hoje não tem concorrência em nenhuma área, né? Nem na advocacia, nem na corretagem, né? Se você se posiciona, se você sabe o que está fazendo, se você busca parcerias, né? Você consegue se destacar, né? E você tem que ter um mínimo de conteúdo, né? Como esse que a gente está produzindo aqui hoje, né? Sim. E o pessoal pode nos
Sim, sim. Sabe que eu acabo lendo bastante coisa sobre pessoas que têm conteúdo, né? E o mercado ele é tão escasso, de um modo geral, né? Como o doutor falou, não só na sua profissão, não só na minha, de profissionais que é meio que aquela lei de Pareto, 80-20. 20% só é capacitado. E esses 20%, doutor, tem fila, assim, para ele atender, né? Porque tem tanta gente que não é capacitada, que faz tanta besteira, né? E as pessoas que têm o mínimo de informação, o mínimo de consciência, o mínimo de preocupação, né? Trazendo para a área, né, dos corretores ou trazendo para a área do doutor, tem coisas que eu não me submeto a fazer. E não me submeto não é porque eu sou melhor, é porque eu sei que o risco é grande. Eu vejo muito assim que há às vezes, lógico, a gente não pode medir as pessoas, né, pela situação financeira, mas às vezes assim, você está naquela situação de estar no quarto mês sem vender o imóvel, aí chega uma pessoa e fala assim, eu quero vender esse imóvel aqui, mas eu quero declarar o valor mínimo, o outro, então daí eu vou pagar não sei quanto por fora e tal. Vira uma celeuma, vira um problema isso que vocês não têm ideia. Eu tive um caso outro dia, o imóvel foi avaliado pela Caixa por um valor maior, e aí a pessoa pegou e então vamos fazer aqui, fizeram a maracutaia. Quando Já até sei como que é essa no contrato, o que aconteceu? No contrato de financiamento está lá, foi pago, eu acho que era 80 mil com recursos próprios. Só que como atingiu o valor que seria o valor da venda, não houve o pagamento desse valor. Sabe o que a pessoa fez? Entrou com processo, falando que não recebeu, acho que era 60 mil reais, que não recebeu 60 mil reais. O juiz pegou, mandou pagar, aí a pessoa falou que foi feita uma fraude, que não era devido ao pagamento e tal, e aí o juiz pegou e mandou, né, a pessoa pagar mesmo assim o negócio e mandou oficiar o Ministério Público para apurar a questão da fraude. Então assim, ela vai ter que pagar e vai responder pelo crime. Então assim, a melhor forma de você se manter, porque ganhar um dinheiro fácil com algo ilegal não é difícil. O duro é você se manter no mercado, né? Eu vejo assim, corretores, advogados, e aí você tem o médico, né? Você tem lá, hoje está tendo muito problema com... tem duas coisas que estão na moda, a prótese de silicone, que aí o pessoal coloca lá e tem que remover porque tem uma série de problemas, porque o médico, ele tem o médico normal lá de urgência e tal, ele pode matar o paciente, não tem problema, a atividade dele é de meio que a gente chama, mas o médico estético, não, o médico estético ele tem que entregar o resultado, né? Então você vai fazer um peeling, sei lá, qualquer procedimento, se for estético ele tem que garantir o resultado, e aí você vai lá, a pessoa vai lá na clínica, lá na PQP, com a mesa suja, deita aqui em cima da mesa que nós vamos arrancar esse troço em você ou colocar esse troço em você, é lógico que vai dar problema. Né? Então, assim, é o barato que sai caro, depois vai a pessoa procurar o advogado, porque, né, precisa processar, e o médico acaba saindo do mercado. Agora, quem trabalha de forma correta, e eu vejo assim, o corretor muitas vezes não é que ele tem uma má fé, é que ele não tem a noção do perigo que ele está correndo. Entendeu? É falta de noção mesmo, porque ele não tem a noção da responsabilidade. Da responsabilidade. Né? E é uma coisa que, assim, lógico, pra gente que é advogado, é simples, porque é cara crachá. Eu usei esse contrato, serve para isso, aquele serve para aquilo. Né? Agora, quem não é advogado não deveria pôr a mão no contrato. Né? E a gente vê muitos contratos e não é o corretor pequeno que está nessa carreira. É corretor já com bastante tempo de profissão e imobiliárias grandes. E sabe aquela síndrome não é síndrome do vira-lata, não sei como é que chama, que é da pessoa que assim, você acha que você não tem a capacidade, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Putz, acho que isso aqui eu não consigo fazer e tal. Quando eu comecei, porque eu sempre atendi essa sociedade anônima, empresas grandes, e aí em 2015 eu acabei pegando uma parte do escritório e virando para atender mais empresas locais e tal. E em 2020 abri mais ainda para empresas locais. Eu pensava assim, não, eu vou atender o corretor que é o pequeno, porque a imobiliária grande, ela tem um corpo jurídico forte. A construtora, o cara tem lá 10 prédios erguidos, ele já tem toda a noção. Franciele. Só que não. Só que não.
Eu peguei assim uma cliente uma vez, e aí eu li a documentação dela, né? Ela pediu, eu fazia muito isso, agora eu não faço mais. Ah, só muda os meus modelos para mim? Por que eu não faço mais? Porque daí... Gente, eu viu? ia perguntar isso pra ele, tá? Sabe por quê? Porque daí na semana seguinte o desgraçado vai lá e estraga o modelo, né? Entendeu? Aí já vou contar 2 casos disso. Mas escute essa. A imobiliária pegou, pediu para eu alterar os modelos, e ela me passou os dela, porque eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer em cima do teu contrato já. Pronto, você não tem que olhar do começo, você já sabe ali o jeitão dele, onde está a cláusula de pagamento e tal. E aí eu peguei assim o contrato, né? E quando ela foi me passar, eu pensei assim, puta, que legal, né? Vou usar isso aqui como modelo para os outros. Ia ser meu maior cliente, isso em 2020, né? Ia ser meu maior cliente, né? Falei, isso aí vai ser show de bola. Eu peguei, mas olha, não deu nem para aproveitar o branco do Word. Erro de português, erro de concordância, artigo errado. Que era o artigo do Código Civil, estava citando o Código de Processo Civil. Aí uma outra, gigantesca também, imobiliária, citando na lei do inquilinato coisas do Código Civil. Se você, imobiliária, abre o seu contrato de locação, se tiver qualquer artigo do Código Civil no seu contrato, está errado. É da lei do inquilinato, né? Sim. Essa semana, uma imobiliária pegou e pediu, doutor, só dá uma olhadinha para mim no contrato. Pessoal, eu adoro. No meu Linktree tem lá... Vou fazer um paralelo. Eu tô com medo de mandar ele analisar meu contrato. Eu até tava pensando em fazer isso, mas eu tô começando a achar que tá tudo errado. Não. No meu Linktree, tem inclusive no meu WhatsApp, isso já, né? Pra pessoa não se assustar. E assim, a pessoa pegou e mandou, ela ia mandar... Eu me perdi. Ela mandou o contrato. Então essa semana ela mandou o contrato, e aí na cláusula 4ª, onde falava assim, a imobiliária receberá tanto tal de comissão, e a imobiliária se responsabiliza nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor como fornecedora. Tudo aquilo que eu falei que ela não podia colocar, ela falou que ela era fornecedora. Entendeu? Ela estava assumindo a solidariedade no negócio. Sim. Numa transação de 3 milhões de reais. Imagine, e ela ainda fez um valor de 100 mil de comissão. Ela reduziu o valor da comissão dela, não foi 6%. Entendeu? Então, aí eu falei para ela, mas e por que isso? Né? Da onde que você tirou isso daqui? Porque eu peguei um contrato de uma construtora, e daí na cláusula da construtora tinha, porque na cláusula da construtora as construtoras têm colocado o dia de arrependimento para se livrar, para não ter problema. Mas o corretor, pelo amor de Deus, não, sabe? Sim. Não faça assim. Mas mande os contratos, tá? A gente dá uma olhada. Só que eu vou mandar, gente, confesso pra você. Mas qual que é o detalhe? Até recentemente eu tive uma cliente que, por uma questão financeira, ela acabou... eu faço contratos mensais com imobiliários ou por ato. E aí ela tinha um contrato mensal e acabou perdendo alguns corretores, estava fraca de venda, ela acabou rescindindo. 45 dias depois, ela falou, doutor, dá uma olhada para mim nessa proposta aqui, eu quero que você faça o contrato. Só que eu já preenchi. Então, só dá uma olhadinha lá, talvez está tudo certo. E beleza. Eu pensei assim, gente, faz 45 dias que eu fazia todos os contratos dela. Uhum. Ela me mandou a proposta. Eu adoro fazer assim. Você de casa, olha lá, se na tua promessa de compra e venda, na sua proposta está escrito arras do artigo 417 ao 420, você está ferrado. Por quê? Você está falando... Não tem isso. Sabe por quê? O modelo do Google é assim. Sabe por quê? Mas o meu foi feito por um advogado. Então é o advogado do Google. Difícil. O que acontece, Franciele? Sabe o que é regime de casamento, né? Sim. Então, você falar que a tua arras é do artigo 417 ao 420, é igual você falar que o teu regime de casamento é o do Código Civil. Mas qual que é? Comunhão parcial de bens, separação de bens, participação final dos aquestos, qual que é? Todos, né? Entendeu? São todos. Então não pode. Arras, existem duas. A arras do 420, que é quando permite desfazer o negócio. Então é o seguinte, não sei se eu quero comprar esse negócio aqui, se eu não quiser comprar no futuro, eu só vou perder as arras. Beleza? Dá umas arras menorzinhas lá, todo mundo se acerta, 420. E aí você vai permitir o arrependimento. A arras do 418 fala o seguinte, que se houver inexecução, ou seja, a pessoa não cumpriu o contrato, ela vai perder aquele dinheiro, vai perder a comissão da imobiliária e tudo mais que tiver a cobrar. Entende? O corretor sempre tem que colocar no contrato do 418. Por quê? Porque ele garante a comissão.
é só o 18, entendeu? 418. Porque o 417 e o 419, eles complementam o 418. E o 420 aqui é o diferentão, né? Então, na dúvida, coloca o 417, o 418, o 419, mas nunca coloca o 420. Tá. Deixa eu pegar o gancho e perguntar para o doutor também. Isso é meio assim, né, de corretor mesmo, tá? Perguntas e dúvidas. Quanto que é cobrado? Quanto que é legal cobrar, né, de legal mesmo, de arras? Os 10%, o que foi dado de sinal? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma explicação da diferença, o que é arras e o que é cláusula penal. Então, a cláusula penal, ela está lá no Código Civil, no artigo 409, e fala o seguinte, que se houver uma inexecução, ou seja, se você não cumpriu o contrato, o juiz poderá, lá está escrito assim, a prudente arbítrio, né? Prudente arbítrio é com critério, mas eu falo que é a bel prazer, porque ele faz o que ele quiser. Exato. Tá bom? Então, pessoal que não entendeu, procura no Google a diferença das palavras, mas é o seguinte, ele vai lá e faz o seguinte, cara crachá, para você então a multa era de 50%, eu vou dar 5%, outro eu vou dar 10%, outro eu vou dar 20%, entendeu? Então ele pode manipular o contrato, né, a prudente arbítrio, então ele vai lá analisar se teve concluiu alguma coisa e tal, e ele vai reduzir a multa. Então imagine a seguinte situação, você foi lá, fez a promessa de compra e venda hoje, amanhã você fala, cara, não quero mais, me arrependi, pelo amor de Deus, desfaz esse negócio. O juiz vai dar uma multa equivalente a um dia, vai perder 5%, 10%, tá? E as arras não. As arras é o quê? As arras é a forte intenção de compra. Por quê? Eu tenho um imóvel. Você tem o dinheiro. Como que eu, dono do imóvel, vou tirar o meu imóvel do comércio e vou deixar ele para que você compre? Com o financiamento da Caixa, com todos os problemas que está tendo, levando 6 meses, 8 meses para ser um financiamento, aumenta a taxa, reduz taxa, aquela zona que a gente sabe que está vivendo. Sim. Como que eu sou o dono. O maior direito que a gente tem no Brasil é o direito da propriedade. Né? O direito da propriedade é o direito máximo, né? Quando a gente fala de patrimônio. Eu vou então tirar o meu imóvel de um anúncio e de poder ele vender amanhã à vista para que você faça o financiamento. Então, você tem que me dar alguma coisa. O que você dá? Você dá as arras. As arras é que, olha, eu quero comprar, tá aqui o dinheiro. Se eu me arrepender que dei o dinheiro, eu vou perder esse valor que eu dei. Agora, se você que é o dono do imóvel desistir, você vai me devolver o dinheiro que eu te dei e vai me dar mais do equivalente. Então, que a gente fala de devolver as arras em dobro. Qual que é o valor das arras? É o máximo que você tiver. Por quê? Quando eu comprei o meu último imóvel, eu cheguei lá, né? Foi muito engraçado. Posso contar a história? Pode. Então, cheguei lá na imobiliária, né? Abraço pessoal da Ética Imóveis. Não, cheguei na construtora. A gente foi lá na CGL. Aí tava os donos da CGL, o corretor, o diretor, tava o corretor da Ética, o dono da imobiliária. E aí eu entrei, né? Aí entrei, aquela mesa lá cheia de gente e tal. Daí eu falei assim, eu vou ter que voltar com o meu advogado, né? Mas eu sabia que era advogado. Não, eu tô numa situação, né, complicada. Uhum. Aí eles falaram, não, então a gente vai te dar tanto de desconto aqui. E quantos que você vai dar de ar? Você falou assim, eu vou dar 300 mil reais. Daí ele, não, dá só 10 mil. Eu falei assim, galera, vamos só fazer uma pausa aqui. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Em tese, eles me deram um desconto de 400 mil reais na compra. Aí eu falei assim, se eu te dou os 10 mil, eu viro as costas e vende para um outro sem o desconto ou com um desconto menor e eu me ferro. Sim. Não, mas nós temos palavra. Eu falei assim, eu estou me lixando para a sua palavra. O que vale para mim são as arras. Porque se você destratar, você vai me devolver 600 mil. Eu vou ficar chateado 3 meses no Costão do Santinho com 600 mil. Entendeu? E aí, eu gosto de falar para corretores, e eu acho que é bacana quando a gente entende a profissão, e não só corretores, todos os meus clientes, eu adoro conhecer negócio. Né? Pô, do que é? É uma quitanda. Cara, vamos conhecer como é que funciona a quitanda, margem de lucro e tal. E eu acho legal porque, assim, quando o corretor tem direito à remuneração dele? Quando o negócio é feito. Essa seria a próxima pergunta. Olha lá, viu só? Anticipei. O que acontece? O que envolve uma transação imobiliária de compra e venda? São 3 coisas, tá? Propriedade, ou seja, quando você vai lá no registro de imóveis e passa para o teu nominho,
no registro de imóveis, não é na escritura, não é no financiamento imobiliário, é lá no registro de imóveis. Quando? Quem registra é pai, né? Quem registra é pai, quem registra primeiro é dono. Quando? A segunda coisa, o dinheiro na conta. Então, quando caiu o dinheiro na conta, concluiu-se a outra etapa. E a terceira, e não menos importante, é a posse. Se você chegar num processo, o juiz olhar lá a ação, olhar lá o caso, e olha, poxa, teve aqui a assinatura do contrato, teve a posse, transmitiu a posse, está quase tudo feito. O juiz não vai desfazer esse negócio. Entende? Então, assim, são três coisas importantes: propriedade, dinheiro e posse, né? Aí, vamos pegar o gancho com as arras. Eu só vou dar a chave do imóvel 90 dias depois que eu receber o dinheiro. Veja só, se você está vendendo um imóvel, você não quer ele. Você não estava comprando ele, beleza? Tá. Se a pessoa te dá 10 mil de arras e te dá 300 mil no dia que eu assinar no banco, por que você não pega aqueles 310 mil de arras e já dá a chave para o cara morar lá? Se você dá a chave para ele morar lá antecipadamente, ele vai pagar o condomínio, ele vai pagar o IPTU, ele já vai, né? Ele já vai pagar as coisas. Se der um problema lá na frente, o imóvel não vai sair andando. Não é igual você vender um carro a prazo. O imóvel está lá. Você vai lá e arranca o caboclo de dentro do imóvel. E vai ficar com as arras. Eu fiz uma transação outro dia, até falei isso essa semana lá na internet, vai ficar 2 vezes, mas eu fiz uma transação que eu era advogado da imobiliária e advogado do vendedor. E aí o corretor, não, porque dei a chave, a gente vai entregar no dia da escritura. Eu falei, de jeito nenhum, a gente vai entregar já. Porque o imóvel estava sujo, precisava limpar a casa. E a minha cliente confia em mim e falou, não, você vai pegar aqui, acho que era 500 mil a transação, a pessoa queria dar 50 mil de arras e o restante daí na assinatura da escritura. Que só que ia ser 120 dias depois. Ela tinha um problema lá de safra e tal. E eu falei, tá, mas quanto que ela tem? Não, ela tem mais... ela só falta 200, né? Eu falei, não, faz o seguinte, então ela passa para cá, os 300 inteiro, e aí a gente já dá a posse para ela. O corretor ficou doido. Ele, não, mas como assim a gente vai dar posse sem ter nada, sem ter nenhum papel? Eu falei, não, tem um papel, a gente vai fazer o contrato. Se a pessoa não pagar o resto do dinheiro, esses 300 mil ficou de arras. Entendeu? A pessoa pode dar o imóvel depois para outro praticamente. Mas, doutor, você vê, né, isso que o senhor falou. Eu tenho 17 anos de mercado imobiliário, né? E eu aprendi ali atrás, 17 dias, há 17 anos, que o imóvel é o meu bem maior. E quando eu entrego esse imóvel para essa pessoa que não pagou tudo ainda, para eu tirar ele de lá eu vou ter muito trabalho. Não vai, sabe por quê? Porque o imóvel, ele continua bem maior, ele continua no seu nome. O que você está dando é só a posse. É só a posse. Entende? Sim. O raciocínio não está errado, mas é só a posse. Hoje, uma ação de emissão... Uma posse é diferente de uma transferência, exato, né? Antes do pagamento integral, você vai né? Transferir. E aí hoje existem mecanismos, por exemplo, o seguinte, você pode ir lá no cartório, fazer a transferência por escritura pública da propriedade e ter uma cláusula resolutiva expressa que você vai receber dali a 6 meses. Se a pessoa não pagar dali a 6 meses, você desfaz o negócio e acabou. Entendeu? E retém as arras, né? Você entende? Então, assim, não há... Então, a arras, ela pode ser diferente do sinal. O sinal, eu vou lá, reservo 10%. Então, mas enfim. o que acontece? Arras e sinal é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando a pessoa não é muito da área, ou tá viciado, porque todos nós, todos nós... 6 ou 10%. Todos nós somos, né? Eu também já aconselhei clientes no passado a pagar lá de 10 mil só. Só que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo, e você começa a olhar os processos, não tem processo. O juiz, ele não reduz arras. Tipo, por exemplo, assim, se a gente vai lá, faz uma transação, te dou 300 mil de arras. Não, a arras de 300 mil é abusiva, vamos dar só 5 mil. Não existe redução das arras. Entendeu? Não existe abuso de valor. Eu posso dar 99% de arras se eu quiser. Entendeu? Mas isso é o que, infelizmente, né, é o refino da nossa prática diária, né, de muitos e muitos anos. E, né, hoje,
Eu não sei se teve algum dia no ano passado que eu não li um contrato de compra e venda. Parece até um exagero, assim, mas eu acho que talvez não teve dia. Sim, e sempre é isso, né? As questões são muito simples, né? Você vai fazendo muito, vai ficando simples. Sim. Mas as grandes questões de fato são essas, né? As arras, a posse. E aí, assim, para o pessoal que está nos vendo, sempre que você vai lá e compra um imóvel financiado, nas primeiras cláusulas lá está escrito que neste ato se transfere a posse do imóvel. Então, quando você vai lá no banco para assinar, você já tem que pegar a chavinha e levar contigo. Sim. Já aconteceu de ter na promessa de compra e venda que ia ser entregue 90 dias depois. Chegou no dia, a pessoa me dá a chave, não vou dar, ela notificou e ela ganhou o processo de dias multa pela não entrega das chaves naquele ato, porque o contrato é assinado que vai ser dado naquele ato a posse. Mas a pessoa não tem onde morar, precisa do dinheiro. Cobra uma arras maior. Vai para o Airbnb, inclui, porque veja só, isso que o corretor tem que fazer. Inclui na negociação, a pessoa quer a posse daqui a 90 dias. Não, eu vou incluir aqui 6 meses de aluguel, eu vou te arrumar um imóvel. Ainda ganha comissão na locação para o cara. Sim, entendeu? Isso que o corretor tem que fazer, entendeu? Entender qual é a necessidade. Eu vou sair do imóvel só 30 dias depois. Não, nós vamos fazer no dia do banco, você vai sair. Você vai morar no negócio, você fica num hotel, você fica no Pestana. Qualquer lugar. Outro dia eu ouvi um corretor falando assim, mas é impossível fazer uma mudança num dia. Eu falei, é? Dá 10 mil reais para qualquer um, ver se o cara não te muda uma casa de 500 metros quadrados no dia. O cara coloca 50 peão lá, muda e pinta ainda o imóvel no mesmo dia. Sim. Entendeu? E isso é o que o corretor tem que fazer. Isso é fazer o negócio imobiliário. Não é fazer contrato, não é fazer vistoria. É isso que tem que fazer. Aproveitando o gancho, né, do que tem que ser feito, deixa eu só falar com o pessoal. Pessoal, eu não consigo responder hoje o meu Insta, porque ele tá meio distante de mim. Mas amanhã eu respondo ali, então se alguém tiver pergunta, pode colocar no canal do YouTube também, na rádio FM Habla também, então a gente vai conseguir responder amanhã, tá? Ou na sequência. Doutora, aproveitando, quando eu, corretora, tenho o direito de receber se o meu contrato foi cancelado? Então, olha que bacana, né? O que o corretor tem que fazer? Né? Na lei, o corretor ele faz a mediação do negócio. Então, o que é o mediar o negócio? É apresentar o imóvel, apresentar toda a documentação lá exigida. A gente já vai falar disso, não deixa a gente terminar sem falar que é o documento exigido. E ela vai colocar uma cláusula no contrato que, se as partes, na proposta, a gente tem proposta, promessa e o contrato. Seja ele contrato particular, que é do financiamento do banco, seja a escritura pública, que é a do cartório. Tá? Se você tem essa tríade na proposta, em regra, a imobiliária não tem direito à comissão, se for desfeito. Proposta. Por quê? Porque a proposta é rapidinha. Entendeu? Prazo, né? Fui lá, fui lá apaixonado, gostei do imóvel, quero assinar, tal, beleza. Se a pessoa, beleza, não vai destratar. Quando que a pessoa não destrata? E aí, assim, eu tenho que fazer uma propaganda porque não tem jeito. Quando a pessoa faz uma proposta bem amarrada, tá? A proposta já vincula as partes. O que é uma proposta bem amarrada? Abra lá. Não precisa do contrato, doutor? Não precisa do contrato. Eu sou sistemática. Sabe por quê? Proposta, contrato e contrato do banco. Para receber a comissão. Quando você tem uma proposta com todos os requisitos da tríade que eu falei, o que eu falei? Propriedade, posse e dinheiro. Se na minha proposta tiver a data que eu vou entregar as chaves, se ela tiver a forma que vai ser feito o pagamento, e se ela tiver o prazo para a assinatura da escritura ou do financiamento, esse pré-contrato, que a gente chama, ele é válido e ele vincula as partes. Então aí você vai prever que esse contrato ele é regido pela lei de arras nos termos do artigo 418 do Código Civil. E aí o mais importante, a imobiliária vai colocar lá que das arras recebidas já será destinado o valor para pagamento da comissão imobiliária e as partes dão quitação à comissão. Entendeu? Porque assim, você já vai receber o dinheiro e as partes já vão te dar quitação. Porque veja só, se não for desídia,
o problema não vai ser do corretor. Porque aí um não vai querer, o outro não vai querer. Qual que seria a hipótese de destratar que daí o corretor deveria devolver a comissão? Se for um agente externo, fato de terceiro. Eu vi uma vez na minha vida expropriação. A pessoa vendeu o imóvel, a prefeitura foi lá e expropriou. Falou, vai virar calçada. E a outra hipótese que acontece todo dia, inclusive esse ano teve mais de 10 casos já, que é quando o banco muda o critério do crédito. Então eu tive lá meu financiamento aprovado, quando eu cheguei para assinar, o banco falou, você tem que dar mais 70 mil, ou tua parcela vai sair de 1.000 para 3.000. Nessa hipótese, daí eu vou desfazer o negócio sem ônus para as partes, né? Porque eu tive uma questão do agente externo lá, que aí eu consigo tratar. Então, se o corretor colocar na proposta dessa forma, ou se tiver alguma falha na proposta, mas ela fizer na promessa de compra e venda daí certinho, aí ele vai conseguir se resguardar. Mas é importante que tenha lá uma cláusula de quitação da comissão. Se esse negócio for destratado, o que ele vai fazer? Ele vai dar para a pessoa, né, para o comprador, para o vendedor, que tem que cobrar as arras, porque parte das arras as arras é dele, mas ele vai ter perdido um percentual para o corretor. Então, imagina o seguinte. Os honorários, né? Negócio de 20 mil, lá, arras de 20 mil, 10 mil seria comissão. 10 mil ele vai perder porque vai para o corretor, então ele pode entrar na justiça cobrando aqueles 10 mil da pessoa lá que usou o problema para ele, né, da outra parte, comprador ou vendedor. Entendeu? Então, assim, o corretor já pode garantir, deve garantir o negócio dele, porque a parte dele é essa. E eu vejo muitos imobiliários, muitos corretores recebendo a comissão somente quando o banco paga o negócio. Aí você tem uma curva muito grande. Na compra da minha casa mesmo, que era uma casa nova de uma construtora renomadíssima, levou 12 meses para sair a escritura. Não por culpa minha, por culpa da própria construtora. Sabe? Eles estavam com problema de documentação e não saía de nenhum. Então, imagina se o corretor, à época, tivesse feito isso. E foi legal porque, quando eu fiz a proposta, que eu fui condicionar as arras, eu falei para ele assim, eu vou fazer uma proposta, só que eu gostaria que 100% das arras fosse pago para os corretores. Daí eles olharam assim e falaram, mas vai sobrar um dinheiro para a construtora. Então tá bom. Aí eu fiz a proposta, eles aceitaram, e o corretor recebeu naquele dia. Eu transferi uma parte já para eles e o restante para a construtora. Então, porque assim, o negócio é esse, né? O corretor faz o quê? Ele vai lá, ele vai negociar dada a entrega das chaves, né? Mas é isso, ele vai negociar aquilo, assinou o contrato, assinou a proposta. PT Saudações. Entendi. Muito bom, né, gente? Estamos já com o horário um pouquinho passado. Eu falo demais. Um pouquinho passado, eu acho que eu vou ter que convidar o doutor para voltar mais vezes, né? Aí a gente vai eleger ali outro tema, né? Ou o mesmo tema, enfim, a gente pode combinar ali com vocês. Mas eu quero ainda que o senhor me fale mais uma coisa que o senhor falou. Não posso deixar de falar sobre o que é importante, Jim. Perfeito. Então vamos lá. Tem muitos corretores que pedem lá a certidão de feitos ajuizados, que é a certidão do Fórum Civil, né? Matrícula, né? Não, a certidão do Fórum, para ver se a pessoa tem processos contra ela. Tá. Beleza? Essa certidão é muito bonitinha porque nunca ela foi exigida, ou ela nunca foi entregue da forma correta. Porque é o seguinte, não está escrito em lugar nenhum que tem que ser a certidão do local do imóvel. Então pense o seguinte, se você pega essa certidão, você deveria pegar dos mais de 4.000 municípios do país. Porque eu posso morar em Belém do Pará e vir morar em Curitiba, eu posso dever 10 milhões e vir para cá. Concorda comigo ou não? Sim, com certeza. Aí, em 2009, o STJ falou o seguinte, não precisa de certidão. O cara que vai lá e que faça a conscrição na matrícula. Desde 2008, eu posso entrar com o processo de execução e ir lá e penhorar. Não é penhorar, né? A gente fala para leigo, a gente usa o termo penhorar. Mas hoje você não é penhorar. A gente vai lá e faz a prenotação da matrícula. Fala assim, olha, existe esse processo aqui, fulaninha me deve. Se você comprar um imóvel que tiver anotação na matrícula, você não poderá se valer de um processo de embargos de terceiro. Porque você teve ciência de que naquele imóvel existia uma penhora, né? Existia lá um processo em andamento. Beleza? Então, essa certidão,
ela não é obrigatória, ela nunca foi obrigatória, mas sempre a gente pediu, e muitos corretores ainda pedem. Custa acho que mais de R$25, aí o pessoal ainda continua pedindo. Essa não precisa. Que certidões que eu preciso? Eu preciso da matrícula atualizada do imóvel com o ônus, né? Não é o ônibus, né? O ônus, né? São os problemas que podem surgir, os processos. Então, o ônus é o quê? O juiz deu o comando para penhorar o imóvel, naquela data lá você não vai estar na matrícula já a averbação daquela restrição, mas você tem lá uma certidão falando, ó, aqui o bicho vai pegar nesse processo. Vai haver lá uma inclusão de um ônus. E nossas amigas certidões trabalhistas, tributárias estadual, federal, municipal e a certidão de condomínio. Certidão de condomínio é porque o condomínio é uma condição própria rem, ela adere a coisa, então a dívida de condomínio vai para o sucessor, então se você vai comprar um imóvel e tem dívida de condomínio, essa dívida você vai herdar, tá? E o mesmo acontece com o IPTU, tá? Então do imóvel, IPTU IPTU e condomínio. E da pessoa, débitos tributários, federal, estadual e municipal e Justiça do Trabalho. Ah, mas a Justiça do Trabalho é foro geral. Não, não é. Por quê? Porque no Juízo do Trabalho ele condena o cara a pagar o INSS. Então a sentença condenatória trabalhista pode gerar um crédito de INSS, que aí você poderia estar numa situação de fraude. Agora, olha que legal para bugar a cabeça de todo mundo. Depois é todo mundo colocar no Jus Brasil isso, e eles vão achar lá um artigo meu. E se o cara tem um imóvel de 1 milhão e ele deve 100 milhões, eu posso comprar o imóvel dele? Se esse imóvel for bem de família, eu posso. Porque o bem de família... O bem de família é só um. Né? Se você tiver só um, e se você tiver dois, esse é o mais barato. Salvo se você declarar que o mais caro é o bem de família. Então você tem lá 10 imóveis, um deles vai ser o bem de família, sempre vai ser o mais barato, salvo se você fizer lá o procedimento lá no registro de imóveis para fazer uma declaração espontânea que esse lá é o bem que você mora com a tua família e tal. E olha que coisa engraçada, sabia que solteiro não tem bem de família? Porque na Constituição Federal, família é papai, mamãe e filhinho. É muito legal isso. Lógico, hoje a jurisprudência aceita, né, a pessoa, o solteiro, né, o casado ou homoafetivo, mas na Constituição não pode. Na Constituição é papai e mamãe somente. Bacana, né? Aí agora, só para encerrar, eu queria falar da reforma do Código Civil. Então, veja só, eu preciso dessas certidões, tá? Então, certidões trabalhistas e essas cíveis, estaduais e municipais. De outras certidões não precisa, não se preocupe, tá? Você vai poder se opor lá falando que o bem tá tranquilo. No bem de família, teve um processo de 2024 que o STJ falou o seguinte: existia uma dívida tributária que não era do próprio imóvel, não era o IPTU do imóvel. Se fosse o IPTU do imóvel, ele perderia o imóvel. Se for dívida do condomínio, ele perde. Não existe bem de família contra o IPTU do próprio imóvel e a taxa de condomínio. Então a taxa de condomínio vai lá e arranca o cara do imóvel. A dívida de alienação fiduciária também, quando é referente ao próprio imóvel, ele também não pode. Mas ali o cara tinha uma dívida tributária de um outro credor, né, e tinha um imóvel lá limpinho. Ele vendeu o imóvel, bem de família, e o dinheiro estava na conta corrente dele. O leão foi lá e mordeu. Ele conseguiu ganhar o processo porque o dinheiro fruto da venda do bem de família também é o bem de família. Entendeu? Por isso que, se você tem um único imóvel e tem um monte de dívida, você pode vender esse imóvel tranquilamente. Entendi. Entendeu? Infelizmente, os bancos não aceitam financiar, mas se for uma venda à vista, você faz isso com certeza absoluta, não tem nenhum risco de você perder o imóvel. Tá? E aí, o Código Civil eu quis usar o exemplo lá do papai, mamãe e filhinho, por causa do Código Civil. Já está em fase de tramitação, e aí para o corretor de imóveis vai mudar muito, muito. Qual que é o prazo de um contrato de corretagem hoje, de uma autorização de vendas? A gente coloca lá 3 meses, 6 meses. Na lei não fala prazo nenhum. Úteis, para me ferrar, Úteis. Mas na lei não fala nada de prazo. Qual vai ser o prazo no Código Civil novo? 5 anos. Então, se você não mencionar no teu contrato, o prazo vai ser de 5 anos. E aí, para nós, eu tenho uma raiva quando me chamam assim, daí vamos se auto-ofender. Para nós, blogueirinhos, né? Então, o pessoal vira blogueirinho. Para nós que estamos na internet,
Imagine assim a situação, você vai lá e anuncia um imóvel da sua imobiliária, e aí a pessoa fala assim, no Instagram, no direct, gostei desse imóvel, você tem algum outro? Você vai e manda um outro imóvel para ela. Mandou o imóvel. O parágrafo único do 722 vai constar o seguinte, a mera indicação de imóveis no meio eletrônico não significa contrato de corretagem. Ou seja, o lead vai chegar para você, você vai ter que mandar um contrato para ele falar assim, filhão, tudo que eu te apresentar você vai me pagar a comissão. Se você não fizer isso e ele comprar direto, você não tem direito à comissão. Hoje você tem. Se você apresentar o imóvel, você fica lá e abre a porta. Apresentar, você fica, mandar a matrícula, mandar a foto. Mostrou, tá? E aí isso vai mudar e aí vai acontecer o quê? Vai surgir a figura, porque hoje não existe corretor do comprador e corretor do vendedor. O corretor é do negócio. No Brasil não, fora nos Estados Unidos existe. Sempre existiu, na verdade, né? E aí aqui agora vai ser o quê? Vai ser o corretor de cada um. E inclusive, um outro artigo, que eu acho que agora eu não lembro de cabeça lá, mas é do 722 para frente, ele vai prever o seguinte, que subentende-se que a comissão deverá ser paga por aquele com o qual você tenha negócio. Então pense o seguinte, se você está lá, você está pelo comprador, porque a gente com o vendedor a gente tem um contrato, você vai lá, tem autorização de vendas, mas com o comprador você não tem contrato nenhum, ninguém nunca faz contrato. Agora eu já tenho instruído os meus clientes, a gente tem criado os modelos para ele fazer o contrato com o cara. E esse pode fazer um contrato bem simples. A pessoa mandou, eu queria ver o imóvel amanhã. Beleza, eu vou te mandar só um documento, você dá o aceite. Então, por esse contrato aqui, os imóveis que eu te mostrar, você vai pagar a comissão de 6%. Se não for negociado diferente na transação. Acabou. Senão, você não vai ter direito à comissão. Gente, eu vou ter que trazer ele para falar justamente dessas coisas agora que ele deixou para falar no final da live. Pessoal, isso não está vigente, tá? É só a proposta, mas o texto ele é muito sólido e eu acho que ele é o texto que vai valer, tá? Mas a hora que ele tiver vigente, não sei se 1 ano, 2 anos, aí a gente faz só fala das alterações. Mas é legal porque o Código Civil, ele era de 1916, ele mudou em 2002. Só que de 16 para 2002 não mudou muita coisa, sabe? No dia a dia do ser humano, não falava de internet em 2002. Né? Hoje a gente vai ter toda uma previsão, inclusive de inteligência artificial. Não sei se vocês viram lá no Facebook, na rede Meta, sempre que você faz qualquer coisa, você pode marcar que foi feito com inteligência artificial. E isso já atende o Código Civil novo, porque no código vai ter que constar lá, tudo que você produzir com IA, você vai ter que declarar, isso aqui foi feito com IA. Haverá essa alteração no código também. Entendi. Bom, doutor, muito obrigada. Imagina. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui, né? Porque tá muito bom o bate-papo. Já está convidado para olhar lá na minha agenda. Próximo programa que o senhor vai estar. Gente, muito obrigada. Excelente noite para todos. Nos vemos daqui 15 dias, né? Então, se tiver alguma dúvida, como eu já falei, manda mensagem e a gente responde na sequência, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para o doutor, eu vou deixar também o contato dele, você pode entrar em contato direto daí e tratar com ele. Beleza. Em todas as redes é bem fácil, a Douglas ir lá, só já consegue nos achar. Perfeito. Obrigada, boa noite, doutor. Obrigada, boa noite. Até mais. Pessoal, obrigado. Tchau, gente. Tchau.